Nerdices da Jaque. Eu sou a Jaqueline e no vídeo de hoje vamos falar sobre Star Wars. Sendo mais objetiva, o vídeo de hoje é sobre a origem da Primeira Ordem. Se tem uma coisa que os fãs, principalmente os novos fãs, ficaram com dúvida aí nessa nova trilogia, é essa Primeira Ordem. O que é essa Primeira Ordem? É o Império? Império e Primeira Ordem é a mesma coisa? Quase, mas não é. Quando você assiste os filmes, você não tem a resposta de onde a Primeira Ordem surgiu. Para você ter essa resposta, você precisa ler os livros, os quadrinhos, os jogos. Aliás, tem muita coisa do universo de Star Wars que você precisa ler para conhecer um pouco mais do universo. E esse é o caso, né? A Primeira Ordem, você vai encontrar a origem dela com a leitura de um livro que é o Legado de Sangue. E é esse aqui que tem a Leia na capa, que aliás é um dos livros que eu mais gostei de ler do universo de Star Wars até o momento. Para você se situar melhor entre os filmes do Retorno de Jedi, que é conhecido aí como o episódio 6, até o Despertar da Força, que é o episódio 7, essa nova trilogia, passaram em 30 anos. Então em 30 anos deu tempo de acontecer muita coisa que não foi contada nos filmes. Então nesse vídeo eu vou contar pra você de uma forma assim bem resumida, tá? Tem muita história. Só pra você ter uma noção aí, depois que o Imperador Palpatine morreu, ainda tinha muita gente que apoiava a ideologia dele, né? Então a gente tinha uma certa resistência do Império ali pela galáxia. Então por causa disso, a Aliança Rebelde meio que tinha que caçar os poucos representantes que ainda tinha aí do governo Sith, do lado negro da força. Fica mais fácil. E isso tudo aconteceu antes da Aliança se tornar a Nova República. Até chegar nisso, aconteceu muita coisa. Não foi nada fácil esse período. Eles meio que viveram numa guerra civil durante um bom tempo. Antes do fim definitivo do Império, eles juntaram todas as forças que eles tinham e invadiram o planeta Jakku. Aparece no episódio 7, lembra lá onde vivia a Rey? É esse planeta aí. Pois então, quando o Império invade Jakku, nesse momento aqui que eu tô citando pra vocês, a Nova República já existia. Então nesse momento a Nova República também junta toda a força que ela tem pra poder defender o planeta. Então nessa batalha, finalmente o Império é derrotado e aí você tem ali o porquê daqueles destroços que aparecem no Despertar da Força. Então depois dessa derrota é criado um acordo de paz onde o Império ele abre mão de todos os planetas que ele exercia algum tipo de controle para a Nova República. Então eles cederam, tiveram que ceder, né? Então com tudo isso a gente tem o fim da Guerra Civil e do Império. Então a partir desse momento o Império não pode mais fazer ações de mobilização para fazer novos recrutamentos, essas coisas assim. Então com esses últimos acontecimentos, o Senado Galáctico ele foi restaurado. E aí tivemos a escolha da Mon Mothma como chanceler aí, como representante desse Senado, né? Aqui é a senadora Mon Mothma. Fui chamada de traidora por discursar contra um Senado Galáctico corrupto. Aliás, ela foi uma excelente líder, porque durante todo o tempo que ela teve ali à frente, a Nova República e o Senado tiveram paz. Então nesse mesmo período, a Mon Mothma ela abre mão de muito poder que ela poderia ter. Com isso ela acaba diminuindo a força militar, né? Então ela reduziu toda a força militar da Nova República ali, do Senado, em 90%. Porque era um momento de paz, então ela achava que não precisaria de todo o poderio daquele. Só que ela não contava que tinha alguns simpatizantes do Império ali, tinha resquícios por ali ainda. Eles não tinham desistido da luta deles. Então esses simpatizantes, eles meio que se escondiam, meio não, eles se refugiavam em planeta, em parte da galáxia, que teoricamente era impossível você viver. Eram planetas que não tinham condições, não tinham nada que as pessoas pudessem pensar, né, que seria um planeta produtivo, que tivesse material, alguma coisa. Então nesses planetas esquecidos é que eles passaram a juntar as forças deles. Então eles tiveram tempo suficiente para pensar em como seria a volta triunfal do Império, né? Como eles voltariam ao poder. E com isso eles foram juntando cada vez mais simpatizantes, né? Mais pessoas foram sabendo do segredo e a coisa foi tomando muita força. E nesse momento também eles aumentaram muito a força militar deles, né? Porque eles faziam várias coisas assim, contrabandos, formas de ganhar dinheiro ali meio ilícitas, entende? Então com isso eles iam aumentando a força militar deles. Essas pessoas, elas acreditavam, né, no Império, mas enxergavam os erros que o Império cometeu. Então elas queriam mudar muitas coisas, então fizeram modificações dos propósitos iniciais ali do Imperador Palpatine e quiseram ali corrigir os erros que foram cometidos por ele. Então com isso a gente teve o início
início da Primeira Ordem, por trás dos panos, dos bastidores. Mas sem poder e influência, as coisas ainda estavam muito difíceis para eles. Então, aos poucos, essas pessoas foram se infiltrando no meio político, encontrando ali parcerias poderosas para financiar o projeto deles. Então, eles ficaram trabalhando em segredo, como se fosse um subgrupo, assim, uma panelinha dentro do próprio Senado. Com isso, né, então eles facilitavam as alianças com os cartéis e conquistavam cada vez mais poder político. Então, com isso, ficou muito fácil eles aumentarem a força da frota deles. Hoje é o fim da República. O fim de um regime que é permissivo à desordem. Então chegou uma hora que o Senado Galáctico não tinha mais a Mon Mothma como líder à frente, né, cuidando das coisas. Então com isso passou a surgir muitos conflitos dentro do Senado. Então eles viviam uma guerra interna entre eles. O Senado era dividido em dois grupos. Eram os populistas, que defendiam a soberania da nova república, e tem os centristas, que defendiam a ideia de ter um governo mais forte e centralizado com muita força militar. Nesse meio todo, a gente tinha uma personagem muito querida pela gente, a Leia. A Leia, nesse momento, ela era uma senadora. A Leia, ela sempre brigou pelos ideais dos populistas. E as pessoas da Primeira Ordem, claro, elas estavam do outro lado, do lado dos centristas. Os centristas ganham muito poder, o que acaba trazendo pra gente uma Primeira Ordem muito mais influente, ao mesmo tempo que a República, né, a nova República, ia perdendo cada vez mais a força dela. A única força que os populistas tinham era a figura da senadora Leia, porque ela tinha um histórico muito ativo ali nas batalhas contra o Império. Houve um momento que o Senado ia escolher um novo primeiro senador, né, um chanceler, para ficar à frente de todos. E o nome mais forte para isso era o da Leia. Só que as esperanças dos populistas acabam caindo ali por terra a partir do momento que descobrem que a Leia era filha do Darth Vader. Então, os centristas usaram essa informação para derrubar qualquer força que poderia existir pro lado dos populistas. E com isso eles conseguem dominar de vez o poder político na galáxia. A senadora Leia, ela consegue descobrir ali os planos da Primeira Ordem. Ela sabia o que estava por vir, só que ela não tinha força política nenhuma, as pessoas não acreditavam nela. Então, nesse momento, a Primeira Ordem, ela surge com todas as forças dela, e a senadora Leia junta ali algumas poucas pessoas que acreditavam na sua boa índole, acreditavam na figura da Leia. E essas poucas pessoas acabaram fundando a Resistência. Nesse momento que a Leia fundou essa nova força, né, a Resistência, ela não tinha mais o posto dela de senadora e acaba se tornando aí a general dessa força. E aí vocês descobriram então a origem da Resistência e como a Leia se tornou general, olha só. Bem louco! Então eu vou aproveitar aqui para dar uma dica para vocês, né, se você quiser se aprofundar mais em todos esses acontecimentos, além do legado de sangue que eu falei pra vocês, aqui você tem toda essa parte política que eu falei pra vocês. Se você quiser saber mais como foi essa batalha de Jakku, recomendo a leitura desse livro aqui, Estrelas Perdidas, que é muito legal, recomendo demais. E tem o Marcas da Guerra, que se aprofunda mais ainda nessa batalha. Bom, gente, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal pra ter mais informações aí sobre o universo de Star Wars. Deixa aí nos comentários o que você achou aí dessa origem da Primeira Ordem. Você gosta da Primeira Ordem? Você gosta mais da Resistência? E deixa aí nos comentários, vou adorar saber. Então, gente, eu fico por aqui. Um grande beijo já pra você e até o próximo vídeo. Falou!